passa a apresentar o programa Contraponto, a voz do povo. Entrevistas, comentários e tudo que é notícia, você fica sabendo a partir de agora. Contraponto, a voz do povo. Oferecimento: Plano Itamed Coletivo Empresarial ou Familiar. Consulte a promoção 35760805 e Destro Macro Atacado. Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500. E 2 minutos e 15 graus a temperatura em Foz do Iguaçu. Muito bom dia, começando agora o programa Contraponto, a voz do povo, aqui pelos 820 AM da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu para todo o oeste do estado do Paraná, Paraguai, Argentina e todo o planeta pelo Rádio Cultura Foz.com.br nesta quinta-feira, 2 de junho de 2016, dia do Santo Marcelino e de São Pedro. Os santos de hoje pertenceram ao clero romano no século IV e viveram no contexto da grande perseguição contra a Igreja de Cristo por parte do imperador Diocleciano. Foram mártires por causa do amor a Jesus e foram presos. Pedro e Marcelino foram instrumentos da divina providência para que a evangelização chegasse a essa família e a tantas outras pessoas. Estes santos foram decapitados no ano de 304. 2 de junho também é dia da comunidade italiana. Parabéns então aos italianos, aos descendentes de italianos, aos italianos mesmo, que vivem no Brasil, mas que saíram, né, da Itália ainda aí na década de 40, 50, vieram para o Brasil, fugindo da Segunda Guerra Mundial, fugindo do nazismo e se estabeleceram por aqui. Começaram a cultivar plantações de parreirais de uva que fazem vinho, comércio em São Paulo, muito comerciante italiano, né? Aqui no Paraná ficam onde mais essas colônias italianas? No Rio Grande do Sul, ali pela Serra Gaúcha, né? Que ali a comunidade italiana ali é quase que 90%. Mas aqui no Paraná é um pouquinho já espalhado, né? Mas o norte pioneiro, né? A região noroeste, né? O imigrante italiano, ele veio exatamente no pé do café, né? Ele veio mais para São Paulo, ali no São café. De São Paulo já atingiu as terras riquíssimas, férteis, né? A famosa terra roxa do norte do Paraná, e de lá explodiu por todas as regiões, né? O norte do Paraná, o interior de São Paulo, foi o cultivo de café, né, pelos italianos, imigrantes italianos, e no Rio Grande do Sul a uva, né, ali pela região de Caxias do Sul, a Serra Gaúcha, ali é a uva, né, e aí foi Bento Gonçalves, né, que ali começaram a fazer o vinho gaúcho, deve tudo aos italianos. As regiões climáticas praticamente definiu, né, as correntes migratórias, né, o cultivo sul, o cultivo não só da uva, mas também da maçã, na sequência. O trigo, né? O histórico do trigo não é aqui no norte do Paraná, na região sudeste, é lá, exatamente, no Rio Grande do Sul. Exatamente. Muito bem. Parabéns, então, aos descendentes de italianos, aos imigrantes italianos. 2 de junho também é o dia da mocidade feminina, dia nacional da imunização e dia internacional da prostituta. Hoje, então, não vê aí, Marlo, por qual motivo, né? Essas datas todas são motivadas por alguma ocasião. Eu falava, Enes, na redação, quando eu soube que era Dia Internacional da Prostituta, né? Daí eu me lembrei de uma senhora que muitos anos trabalhou com prostituição aqui em Foz do Iguaçu e hoje não faz mais, já é uma senhora de idade, e não tem mais emprego, cata papelão, não tem mais o que fazer, não recebe aposentadoria porque nunca foi uma trabalhadora formal, né? Porque não existe esse emprego, esse trabalho, né, formalizado no mundo
Acho que, não sei se tem algum país que esse trabalho é formal, talvez tenha algum ou outro, não me recordo, mas no Brasil não é formalizado, e essas pessoas, quando atingem uma certa idade, ficam a Deus dará, né? Se não tem família, nada, não tem nada o que fazer. E essa senhora, ela cata papelão e alimenta uns gatos também de rua, em um terreno baldio do centro da cidade, diariamente faz isso e cata papelão para sobreviver. Eu acho que esse tipo de coisa a gente não pode virar as costas e fingir que não existe, né? Porque causa um problema social. São pessoas que envelhecem e acabam sem nada depois na vida. Sei lá, alguma espécie de aposentadoria, uma arrecadação de imposto durante a vida, alguma coisa tem que acontecer, né? Porque senão fica totalmente ali desguarnecida na sua velhice. E as maiores dificuldades encontradas era exatamente não ter um planejamento de vida, sabe, na velhice, não se pensa nisso, né? O que é de hoje é de hoje, o que é de ontem já foi, e o que de amanhã não veio ainda. Ganha hoje para comer mais hoje. ou menos assim que se conduz a vida. E, normalmente, uma vida desse tipo, quando chega na velhice, é um problema sério, né? Problema para a sociedade, tal coisa. E há países que têm um pouco mais de zelo por isso na velhice, né? Se preparam mais, tem mais planejamento da vida das pessoas. O Congresso Nacional existe há muitos anos. Desse tipo, vamos dizer, entre aspas, de serviço. Tem um projeto parado há muitos anos no Congresso Nacional para que vire profissão, para que possa se recolher imposto, né, e INSS, para que possa aposentar, né? Mas ainda acho que foi esquecido. É a polêmica esse tipo de coisa, né, e acaba ficando parado. Qual que é o motivo? O Mário está me dizendo aqui também que é uma data para lembrar a discriminação das prostitutas e suas condições precárias de trabalho. É em 2 de junho, porque nessa data, no ano de 1975, mais de 100 prostitutas ocuparam uma igreja na França, a fim de chamar a atenção para a sua situação. É isso também que você achou aí, Exatamente. motivo. Isso, Então, o protesto visava as multas recebidas e as detenções e assassinatos de colegas que eram investigados. A cobertura midiática dos incidentes levou a mais protestos organizados pelas prostitutas do país da França. Né? E aí esse dia ficou instituído como o Dia Internacional da Prostituta. Ou da prostituição. Bom, são 11h08. A Vanessa do Jardim Naipi está na linha com a gente. Vanessa, bom dia. Bom, pode falar. Oi, bom dia. É a entrevistada, Cida? Então diga pra gente. É a Vanessa que pediu medicamento, é isso, Vanessa? Isso, você ligou ontem aqui, né, Vanessa? Sim, sou eu mesmo. Tá bom. Então, eu só queria dizer que foi assim, eu tive bastante ligação e eu não sei o nome da pessoa lá que é responsável pela saúde mental que me ligou. Então, o único modo de eu conseguir a receita seria preencher um formulário na saúde mental, daí voltar no protocolo da prefeitura, fazer o protocolo, voltar lá no SUS, pegar o receituário meu médico, daí voltar no posto de saúde para o médico poder fazer a receita. Mas, para você ver a dificuldade que é. Mas daí eu revirei a casa inteirinha, procurei por tudo e acabei achando uma segunda via de uma receita minha. Então, aí com essa receita eu fui ontem cedo no posto de saúde da Vila Holanda e ali fui muito bem atendida pela Rose, que é a diretora do posto, e já me encaixou e eu consegui encostar com a doutora Ana, ela já me passou os remédios, tudo, e graças a Deus agora eu estou bem, mais calma, já tomei o medicamento, só que eu queria dizer assim que é difícil, né, para quem não, se eu não achasse isso daí, eu não ia ter condições, porque eu estava num estado deplorável, mal conseguia caminhar. Então, as pessoas que sofrem, que não têm condições, imagina ir lá no SUS, voltar na prefeitura, depois ir no SUS de novo, ia ser um transtorno enorme. Então, eu só tenho que agradecer a vocês que sempre me ajudam, eu ligo aí, a Cida corre atrás, está sempre me ajudando, vocês também. E dizer que eu não tenho nada contra o doutor Eduardo, só que infelizmente é a terceira vez que ele faz um erro grave, porque essa doença a gente não tem por que quer. Isso acontece, eu sou uma trabalhadora, eu trabalho em escola de zeladora, agora estou afastada por culpa da doença, mas assim, eu acho que o povo tinha que ter um pouquinho mais de atenção, né? A gente paga nossos impostos, a gente tinha que ter um pouquinho mais de atenção, principalmente pelos médicos, né, que a maioria, eu sei que ele vai dizer muita coisa, que isso e aquilo, que não é culpa dele, mas aconteceu tudo isso, mas graças a Deus deu tudo certo agora,
Só queria que ficasse o alerta, né? Que sempre acontecem as coisas, mas a culpa nunca é do povo, né? Quer dizer, a culpa nunca é do médico, sempre é do povo, né? E agradecer a vocês pelo espaço, e ao Dante e a Cida, principalmente, que está sempre correndo atrás do povo e ajudando, tá bom? É verdade. Vanessa, obrigado, tá? Obrigado pela audiência, pela confiança na Rádio Cultura. Vou explicar esse caso, Dante Quadra. A Vanessa, ela havia ligado ontem, né, Cida, relatando que ela faz medicamentos. Obrigado, viu, Vanessa? Ela usa medicamentos aí para saúde mental e havia vencido a receita. Não, ela foi no médico, o médico deu uma receita e tinha alguma coisa incorreta, ela não conseguia pegar o medicamento, e aí para voltar no médico, fazer o retorno para pegar conseguir a receita que fosse consertada, era um problema ainda maior, não tinha tempo e ela já estava sem o medicamento, né, Cida? E aí você ligou para o responsável e acabou conseguindo. Mas ela precisou ligar aqui na Rádio Cultura e a Cida interceder junto com o responsável pela saúde Foz para poder conseguir. Né, Cida? E a situação se desdobrou no seguinte, Vanessa, e para os ouvintes com relação a isso. O primeiro contato foi com o Carlos Santos, depois fomos procurar a pessoa responsável pelo CAPS, onde os medicamentos, essa pasta principalmente, e se desdobramos por 2, 3 pessoas até chegar na definição. O que foi relatado, Enes? Foi relatado o seguinte: um médico está ainda na data, com um tratamento de saúde em Curitiba. E só tem um médico para despachar e fazer essa receita. Então, a demanda que está para esse profissional está além daquilo que você possa imaginar. Até vou fazer um contato com ela, no meu caderno, como diz o outro, estou tentando achar o contato dela e o nome dela, que eu falei que resolveu o problema da Vanessa. Ela disse o seguinte: Cida, hoje, inclusive, nós tivemos na Procuradoria do município pedindo uma providência de urgência para que um outro profissional venha nos atender, porque não é só a dona Vanessa que está com problema de receita médica de medicamentos. São vários profissionais. Então, assim, a dona Vanessa foi um exemplo. Mas tem outros profissionais, tem outras pessoas também que precisam da receita, refazer receita, precisam do médico, e um profissional não está dando conta na demanda. E como ela disse, ela me explicou, falou, olha, inclusive esse profissional que está trabalhando aí, a gente até pediu para ele refazer a receita, mas acho que chega num ponto que o profissional também está esgotado. A gente quer dizer o seguinte, está no limite dele, ele falou, não vou fazer. É importante a gente assim, dizer que não estamos culpando o médico, a gente entende perfeitamente a situação dos médicos da saúde pública, do Sistema Único de Saúde, aqui em Foz e em vários outros locais, um médico para atender uma população inteira, né? Então a gente tem consciência também do trabalho que tem. Chega na hora médicos. Que o profissional está irritado. Até a pessoa responsável disse para mim, Cida, ele poderia ter feito, mas ele falou, não vou fazer e e resolva. E aí a situação da Vanessa estava no estado que ela relatou. E aí também, de repente, uma revolta do médico, querendo que a situação da falta de médico também seja resolvida, né? E a população é sempre quem acaba pagando, isso não tem dúvida nenhuma disso. Não é a primeira vez que a gente tem esses relatos, ouvinte que liga pelos mesmos motivos. Acho que há um tempo atrás teve de um paciente cardíaco, teve. Que não conseguia também renovar a receita para conseguir o medicamento. Então, e tem outro caso também que a gente fica sabendo, né, de saúde. A namorada do Caleb. A namorada do Caleb foi atendida, estava com cistite, o médico deu para ela um diagnóstico de estresse. Mandou ela para casa com estresse. A menina estava com cistite, acabou indo para o sangue a infecção e ela acabou sendo internada, né, Caleb? Então é um erro. Aí não gosta, né? Caso, então você vê, é atendido muito rápido, o médico não conversa com o paciente, é muita gente, o médico tem ali poucos minutos para falar com cada um dos pacientes, acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? Mas no caso específico da receita da dona Vanessa, o erro é muito grande, porque os remédios não combinavam com a receita anterior. Quer dizer, são remédios totalmente diferentes daqueles que ela se medicava com eles. É um erro. Né? Então é um erro e outra coisa, dificilmente um outro médico vai assumir a responsabilidade de prescrever. Aí aquela questão... Mas o que leva a esse tipo de erro grotesco da parte do médico é o excesso de trabalho também. Né? E daí a gente fica até faz uma ressalva aqui, a gente fala, mas isso é um absurdo ter que pedir. Mas assim, as pessoas que usam remédio controlado, vamos fazer um pedido e também para que elas guardem uma cópia da receita do último mês, para que... Por exemplo, se aconteceu, como aconteceu essa, de não conseguir encontrar o médico para fazer, que ele já sabe lá a receita que ela toma, que está lá no computador, está lá prescrito lá a medicação dela, né? Que ela tenha em mãos também alguma coisa que possa ampará-la. Porque a dona Vanessa realmente ela passou por momentos bastante difíceis. Porque eu acho que quando o remédio é controlado, a receita fica retida
na farmácia, né? Então é importante que seja feita ali uma cópia Não, que a pessoa tenha uma cópia. Que a pessoa faça a cópia da receita ali, né? Para, se acontecer alguma coisa dessa, poder se recorrer. São 11h15. Ao longo da história, também, no dia 2 de junho, só que lá em 1865, um general confederado assinou a rendição e encerrou formalmente a Guerra Civil Americana. O principal comandante confederal, General Lee, já havia sido rendido dias antes. Em 1903, foi inaugurado o bonde de Ipanema, inauguração do bonde de Ipanema, que hoje não existe mais, né? Passou pelas ruas de Ipanema, não tem mais. Podia, de repente, por um resgate histórico, ter continuado lá. Mas aí também tem a questão dos veículos que passam, né? Não teria espaço. O de Santa Teresa ainda tem o bondinho que faz o passeio, né? De Santa Teresa ali nos Arcos da Lapa ainda existe o bondinho ativo. Em 1949, a Transjordânia passa a se chamar Jordânia. Em 1952, a Rainha Elizabeth II foi coroada na Inglaterra. Pela primeira vez na história da monarquia britânica, a cerimônia foi transmitida pela televisão, em 52 isso. 2 anos depois que a televisão chegou ao Brasil. Então, aconteceu a coroação da Rainha Elizabeth II aí pela televisão. Então, desde 52, a Elizabeth é rainha. Faz tempo. É o maior reinado, né? É o maior reinado da Inglaterra, né? É a Rainha Elizabeth. Em 1963... Até porque, né, o maior reinado, porque ela não participou de guerras e nem nada. Antigamente os reis iam para o fronte, né? Eles eram os comandantes. E tinha que se cuidar da própria família ali, que fazia os golpes, né? Antigamente era mais ou menos assim. E agora assim. ela não tem isso. Não, ela está tranquila, tem um primeiro-ministro ali para brigar com os congressistas e tal. Uma vez por mês o primeiro-ministro se reúne com a rainha para passar tudo, né? A questão burocrática, mas ela fica ali mais com um trabalho diplomático, né? Hoje em dia, a rainha. Em 1963, o fim da escravidão na Arábia Saudita. Imagina, em 63 só acabou a escravidão na Arábia Saudita. Agora, ontem, né? Que absurdo. Em 1980, o Papa João Paulo II, polonês, tornou-se o primeiro Papa a visitar a Polônia. Então, em 80, o Papa polonês voltou à sua casa. Em 1981, um dossiê da Polícia Federal apontava o então suplente de senador Fernando Henrique Cardoso, Eduardo Suplicy e o compositor Chico Buarque como comunistas. Acho que o Chico Buarque chegou a ser exilado, né? Ele chegou a sair do país por um tempo. Em 1988, em votação disputada, fixa em 5 anos o mandato de Sarney. Sarney ficou 5 anos no mandato, em 88. Então é verdade, né? Ele assumiu, assumiu já o presidente não chegou a assumir, né? O Sarney foi direto, né? Foi antes do Tancredo Neves morreu, né? O Tancredo morreu antes da posse. E o Sarney, então, ficou o mandato inteiro, que foi prolongado por 5 anos. Em 1991, o bispo da Igreja Universal, Edir Macedo, foi investigado pela Polícia Federal por enriquecimento ilícito. Acho que não deu em nado isso aqui, né? Acho que não foi julgado, creio que não foi condenado. Ele, tanto é verdade que ele continua mais rico ainda. Tá mais Cada rico dia ainda. mais rico. É o homem que é a multiplicação do real. 91, em 1994, a Organização das Nações Unidas apontou o Brasil como um dos 4 países do globo ameaçados a sofrer pela desigualdade social. Em 2002, o jornalista Tim Lopes, da TV Globo, foi morto por traficantes do grupo Elias Maluco enquanto fazia reportagens em uma favela carioca. Em 2002 foi isso, não? Faz tempo. Lembro bem disso. 2002, né? 2002, Tim Lopes. Ele foi executado num local, nos arrebaldes do Rio de Janeiro, chamado o micro-ondas, né? No micro-ondas. O micro-ondas, o que é o micro-ondas, né? O micro-ondas, você pega o cagueta ali, o dedo duro, aquela pessoa que quer interferir no tráfico, depois contar, alguma coisa assim, e eles colocam dentro de pneus e botam fogo. Esse é o micro-ondas que acho que é a maior pena de morte que tem do tráfico carioca, é isso aí. Eu não lembro se era a favela da Maré, que favela que era. Era uma favela da Zona Norte. Bom, são 11h19. Dante, e em 1976 nasceu o Dante Quadra. 84. 84. Nasceu o Dante Quadra. E aí, a gente também aqui, todo mundo da equipe, o Ailton já deu os parabéns, a gente também, conjunto com os ouvintes, parabéns para você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. E que você não esqueça de fazer a concentração lá no Gramadão, porque o time é grande. Meu Deus, está proibido de colocar aquela musiquinha. Não, coloca. Chata, tá proibido. O Laércio já está participando aqui no WhatsApp da Rádio Cultura, parabenizando o colega Dante Quadra
e desejando muitas felicidades, que Deus o abençoe sempre. Laércio, muito obrigado, viu? Obrigado pela audiência de todos os dias aqui no Contraponto também. São 11h20. Agora, Caleb, diga aí. Olha, já está valendo uma lei, já é lei agora, que todos os estabelecimentos de saúde aqui de Foz do Iguaçu que façam atendimentos pelo SUS, coloquem no estabelecimento uma placa visível a todos que é gratuito, que todos os atendimentos feitos pelo SUS não tem nenhuma taxa. Essa lei foi criada pelo vereador Luiz Queiroga, até por aqueles golpes que estavam acontecendo de pessoas ligando nos hospitais, mas ele acabou obrigando isso em todos os postos, as unidades, né, em todas as unidades de saúde que tenham atendimento pelo SUS, que essa placa seja fixada de forma visível a todos, colocando ali, esclarecendo a gratuidade de todos os atendimentos, para ver se diminui. É uma das medidas aí para tentar diminuir esses golpes que vêm ocorrendo aqui em Foz do Iguaçu. As pessoas descobrem de uma pessoa internada, ligam para a família, diz que o hospital está precisando de uma certa quantia em dinheiro para seguir no atendimento, e as pessoas, muitas vezes desesperadas, né, com medo, acabam fazendo esse pagamento e não vão conferir se realmente paga ou não. Então, todos os atendimentos que são feitos pelo SUS não tem nenhuma taxa, nenhuma cobrança. Então, isso vai ser agora lei. Caso a unidade de saúde descumpra essa lei, pode chegar aí a ter que pagar uma multa de 10 unidades fiscais, que corresponde a R$ 716,80. Preciso ter. As pessoas sabem, né, do que o SUS ele é totalmente gratuito, mas no desespero, né, de você ver um familiar seu doente e precisando de um exame com urgência, a pessoa ali se aproveita dessa situação para dar um golpe, e era o que aconteceu, né, no hospital municipal e em outros hospitais também aqui em Foz do Iguaçu, de dizer que a gente consegue o seu exame ali, deposita R$2.000 ali, a gente faz o teu exame e tal. O SUS não faz isso, não caia nessa. São 11h22, Heraldo da Vila C. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Dante, bom dia a toda a bancada da Rádio Cultura, em especial, Dante, a comunidade da Vila C hoje. Em nome dessa comunidade, eu quero lhe desejar parabéns por hoje, mais felicidade todos os dias, Dante. E que o Pai Lorum, Deus, seja o seu guia e coroe de êxito as suas buscas, Dante. E essa mensagem eu te passo pela gentileza, pelo carinho que você tem aos ouvintes, pela seriedade que você faz aí seu papel junto à Rádio Cultura. E eu quero dizer sempre para ti, espalhe sempre, Dante, gentileza gera gentileza. E essa homenagem é pela gentileza que tu és. Feliz aniversário, felicidade sempre, meu querido. Heraldo, muito obrigado, viu? Fico emocionado. Heraldo, você sabe me dizer o meu orixá qual que é, pela data de nascimento, você sabe? Bom, qualquer coisa ele liga de volta, né? Porque eu sei que tem do dia de nascimento ali também no candomblé e tal. E uma vez eu sabia, se não me engano, eram aqueles gêmeos que tem nos orixás. Depois eu já vou me lembrar e já digo. O Haroldo Amboni, Dante, corrige a gente aqui, dizendo que o mandato do Sarney não foi aumentado, ele foi diminuído, já que eram de 6 anos. Ah, eram 6 anos. Na época. Eram 6 anos naquela época, Enes? Eu não leio, então... Não tenho dados aqui. Bom, o Haroldo tá com a memória mais boa, e então era 6, foi para 5, diminuiu então. Isso. Mas 6 anos sem reeleição, de repente, né? Até podia ser, não sei. Eu sou a favor de aumentar para 5 e acabar com a reeleição, né? Eu acho que fica daí, mas 4 daí eu acho muito pouco. Né? 4 anos, você mudar uma administração inteira, você vai perder muito tempo, ali 4 anos passa rápido. Acho que 5 sem reeleição seria o ideal. 11h24, o vereador Queiroga ligou e disse que a respeito desse assunto das placas, o motivo dele fazer o pedido foram as várias reclamações da população, inclusive aqui da Rádio Cultura. É verdade, Queiroga. Várias vezes nós falamos desse assunto, né? De pessoas que às vezes são cobradas por um serviço que é totalmente gratuito, e é crime cobrar qualquer tipo de serviço que o Sistema Único de Saúde ofereça. É crime, mas tem gente que se aproveita e tem gente que na hora do desespero acaba pagando. É verdade. 11h25. Obrigado, Queiroga. A dona Cláudia do Ouro Verde, Dante, parabeniza deseja os parabéns, felicidade ao Dante, tudo de bom para vocês e a todos da Rádio Cultura. Obrigado, Cláudia. Lisiane Souza também. Lisiane, obrigado, secretária. A secretária Lisiane, muito obrigado, viu Lisiane? 11h25. Deixa eu voltar ao caso. Ontem o Eli Silva trouxe a entrevista aqui
e do advogado Dr. Maurício De Fasi. E o que nos chamou a atenção, ele já havia nos relatado isso, eu havia passado até já no contraponto, é a afirmação que ele fez dentro da CPI dos vereadores com relação à fala que ele fez no caso do ex-secretário de Obras e também foi diretor da Prefeitura, do Cristiano. Enes, o advogado ele chegou a afirmar para a gente, para mim, e na CPI ontem, e a imprensa, ele relatando que no caso da condução do Cristiano, houve um erro nessa condução por conta de a licitação que a Polícia Federal dizia que teria acontecido e que havia erros, que havia uma fraude ali, essa licitação não ocorreu. Essa afirmação ficou bastante constada. É como se eles tivessem, né? se confundiram na licitação. Na licitação. Então, a fala do advogado ontem com relação a essa questão do ex-secretário de Obras, Cristiano, é uma coisa que chama a atenção dentro dessa operação, hein? Olha, será que só foi essa aí um engano, o erro que aconteceu numa... Isso é normal, isso aconteceu na operação, né? De você conduzir uma pessoa, de repente, como esse caso, né? Eu não acho nada normal, porque ele chegou a ser preso, né? Por um tempo ali, eu acho que aqueles de uma semana ali, ele chegou a ficar detido. E, na verdade, eles confundiram na licitação. Era outra licitação que ele tinha trabalhado e a polícia achou que fosse uma que eles estavam investigando e ele foi conduzido lá para a delegacia e ficou lá. Né? Então, isso é uma coisa que foi ontem bastante ressaltada e criticada ali na CPI da Pecúlio, que está acontecendo na Câmara. O Dr. Maurício De Fasi, ele está com algumas agendas e alguns compromissos, mas a gente até queria saber dele se em outros, porque já que ele atende 9 pessoas, se em outros casos também aconteceu a mesma coisa, ou se ele tem essa informação para nos repassar, né? 11h27. Enes Mendes da Rocha. Pois olha, você sabe que o IBGE tem uma forma de tratar os números que mexe com a economia, principalmente a economia familiar, e os números nacionais. E pelo 5º trimestre consecutivo, as famílias brasileiras tiveram que reduzir o consumo, tiveram que reduzir e fazer uma espécie de adequação, né? A inflação, a adequação, a própria receita que a família tem, né? O dinheiro que entra na família. Isso quer dizer o seguinte, que cai a qualidade de vida nisso aí também, né? Não é só apenas uma adequação, você deixa de consumir tal produto, né? E começa a consumir uma outra marca, tal coisa, porque o preço ainda é menor. Mas acontece que em muitos casos cai também a qualidade desses produtos, né? A grande dificuldade que a família brasileira vem encontrando é exatamente de manter aquele padrão de vida. Restaurante, pizzaria, já ficou para trás, ele já, né? A troca do carro, né? A compra de uma nova geladeira, porque a primeira, a atual é antiga, consome muita energia, já está na hora de trocar. De fato, isso também foi prorrogado. Então, essas adequações que cada chefe de família vem fazendo é exatamente no sentido de controlar o que entra e o que sai, né? Porque o grande feito da economia é você gastar de acordo com aquilo que você tem. Se você gastar mais, imagine onde é que você vai parar, né? Então, segundo o IBGE, a queda do 5º trimestre consecutivo não encontra paralelo nenhum de comparação na economia brasileira. São 11h29, Cida está na linha com a gente, doutor Maurício De Fasi. Doutor, eu falava aqui a sua fala ontem na imprensa e lá na CPI com relação à situação do ex-secretário de Obras, o Cristiano. O senhor chegou a afirmar que houve um erro na condução dele devido à licitação não ter ocorrido, é isso? Bom dia. Bom dia. Na verdade, eu mencionei que houve um equívoco da investigação em relação a 2 licitações, que é a 05 e a 07. Esse foi o equívoco. Por quê? É atribuído ao Cristiano como se a empresa dele tivesse participado da licitação 05,
quando na verdade ele não participou da licitação 05. Ele participou da licitação 07, a qual não era de conhecimento da Polícia Federal e ocorreu no mesmo dia da 05. Então a licitação que é a suspeita de fraude é a licitação 05, a qual não houve participação. E o que era essa 05? Que obra que era? A 05 era pavimentação. Tá. Acho que caiu ali. Está com problema na linha. Vê se a gente consegue. A 05 era pavimentação. E vamos saber dele o que era a licitação 07. Então, ele colocou como equívoco, certo? Então, ele colocou como equívoco a palavra, então, nessa ação. A 05 era uma licitação de pavimentação. Vamos tentar saber do advogado. A gente sabe que ele está em trânsito. Doutor Maurício, eu acredito que ele está com uma série de trabalhos, com desdobramento dessa operação com pecúlio muito grande. Se você atendendo um cliente, já é uma demanda muito grande. Atendendo 9 pessoas, tem que ter realmente quase que 24 ou uma boa parte do seu dia inteira com relação a essa situação. Então, a 05 era uma licitação de pavimentação e vamos tentar retomar a ligação com ele para que a gente tenha informações. Pelo que eu entendi é que foram no mesmo dia, né? Mas exatamente. É um erro... É um equívoco. Um equívoco sério, né? Porque a pessoa chegou a ser conduzida para a Polícia Federal, preso, seu nome divulgado, né? É a tal da galinha despenada, né? Coloca de volta. 11h32. Daqui a pouco a gente entra em contato novamente com o Dr. Maurício para ele explicar, né, exatamente qual que eram essas duas licitações, né? Aí, as obras, né, e o equívoco, né, que acabou ocorrendo. 11h32. Dá para ir para o intervalo comercial? Dá. Acho que a Ivone está tentando? Não? Então vamos para o intervalo. Na volta a gente tenta o contato com o Dr. Maurício novamente e... Está na linha? Está na linha. Então vamos esperar lá. E também o Wilson do Santos, o Wilson Rafaim, está aqui conosco, vai falar conosco daqui a pouco. Doutor, só explica para a gente, retomando a ligação agora. A 05 era a pavimentação, a 07 era o quê? A 07 era limpeza. Limpou. Não vai de novo. É celular, será? De repente é o lugar que ele está, né? Está em trânsito. Está em trânsito. Então tá bom, são 11h33. Vamos para o intervalinho, a gente volta rápido com o contraponto.